Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite mais uma vez, dependendo do momento, da hora, quando vocês forem ver esta aula. A aula de hoje é sobre a aplicação dos marcadores moleculares no grande campo da genética de populações. Esta é mais uma aula da disciplina de marcadores moleculares ofertada para o curso de biotecnologia e eu sou, como vocês já sabem, o professor Murilo Alves. Bom, o nosso plano de aula de hoje tem como tópicos a apresentação de conceitos centrais em genética de populações, a apresentação das forças evolutivas que impactam a diversidade genética, os fundamentos da teoria do equilíbrio de Hardy-Weinberg e como calculamos frequências alélicas utilizando marcadores moleculares. Bom, o grande campo da biologia de populações, ele está realmente focado no estudo das populações, sobretudo as populações dentro das espécies. No caso aqui nós temos então duas espécies distintas, né? Humanos e uma espécie de molusco, em que nós temos então claramente uma grande diversidade dentro destas populações. E aí, como todos nós já sabemos, né, a diversidade não é apenas a diversidade morfológica, mas também a diversidade comportamental, cultural, né? Digamos assim. Talvez o mesmo possamos extrapolar para essa população deste animal também que pode viver, né, nos mais diversos habitats. Então, o foco de estudo da biologia de populações, de fato, realmente é verificar a diversidade, quão rica pode ser a diversidade genética dentro das espécies, mas não apenas a diversidade genética, né? Também a diversidade ecológica, a diversidade evolutiva dentro das espécies. E aí, o grande foco de estudo realmente são as populações que compõem essas espécies. Bom, a biologia de populações, ela é a interseção de três grandes áreas: a evolução, da genética e a ecologia. A biologia de populações, ela então apresenta elementos dessas três grandes áreas, ok? E aqui nós vamos dar realmente o foco ao campo da genética de populações, onde os nossos queridos marcadores moleculares são muito utilizados. Bom, a genética de populações apresenta uma diversidade de definições, como, por exemplo, pode ser definido como genética de populações o estudo da variabilidade genética, que descreve mudanças em frequências alélicas em populações ao longo do tempo, e também as causas dessas mudanças. Pode também ser definido como genética de populações o estudo da aplicação das leis de Mendel e outros princípios genéticos a níveis populacionais. Por fim, um conceito também muito utilizado é o estudo das mudanças das frequências de genes, né? Um conceito bem mais sucinto, digamos assim. Bom, vamos aqui rever alguns conceitos para tratar aqui desse campo da biologia de populações, que é a genética de populações, que então realmente faz uso dos marcadores moleculares como ferramentas para o estudo da genética dentro das populações. Nós temos aqui então conceitos muito bem estabelecidos, né? E os conceitos mais novos, digamos assim. Nós temos o conceito de gene, no caso que um dos conceitos mais utilizados nas genética de populações é da unidade hereditária funcional. O conceito de alelo, que é uma forma alternativa de um gene. O conceito de genótipo, que vem a ser o conjunto de alelos de um indivíduo. O conceito de fenótipo, que é o conjunto de todas as características de um indivíduo com relação à sua fisiologia, morfologia, relações ecológicas e comportamento, e é o produto da interação genótipo e ambiente, como nós já sabemos. E aí, alguns conceitos novos, né? A frequência alélica e a frequência genotípica.
A frequência alélica representa a frequência relativa de um dado alelo em uma população, enquanto que a frequência genotípica representa a frequência relativa de um dado genótipo em uma população. Quase sempre essas populações pertencentes, perdão, a uma mesma espécie. E, e aí nós temos então, já que nós adentramos no campo das genética de populações, nós precisamos definir muito bem o nosso alvo de estudo, que é a população. E aí nós também temos conceitos distintos para a população na genética de populações. Na parte mais ecológica da genética de populações, nós temos que o conceito de população vem a ser um grupo de indivíduos da mesma espécie vivendo dentro de uma área geográfica limitada, que permite quaisquer dois indivíduos acasalarem entre si. E em termos de genética, normalmente a população pode ser definida como um grupo de indivíduos que compartilham um conjunto gênico comum e apresentam potencial para acasalarem entre si. Então, mais de um conceito dependendo do campo de estudo, seja da ecologia, como também seja da genética. Dentro de populações, nós podemos ter, por exemplo, estruturas específicas, né? Como que as populações são organizadas, né? Quais são os níveis hierárquicos dentro das populações que podem vir a ser identificados, né? Nós temos três níveis hierárquicos principais dentro das populações. Nós temos os níveis hierárquicos de indivíduos, né? Que são realmente os componentes centrais das populações, são os indivíduos que formam essas populações. Nós temos um conjunto de superpopulações dentro de uma grande população, considerando, por exemplo, as populações, grande população da espécie humana, por exemplo, né? Nós temos que em cada região do planeta, e aí em cada país, talvez, em cada região dentro dos países, nós temos subpopulações específicas, né? Como nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, diferentes regiões que vão conter diferentes subpopulações. E aí nós temos a população total, né? Que aí pode ser a população total pertencente a uma determinada espécie, por exemplo, a espécie humana. Está aí um exemplo que fica fácil a gente entender, né? A população total de Homo sapiens que está habitando o planeta Terra, né? E aí cada população irá apresentar uma diversidade genética inerente a ela, né? Que é modulada por forças evolutivas presentes na natureza, que nós vamos discorrer de algumas delas. Na verdade, algumas delas já foram abordadas anteriormente, né? Na nossa disciplina, nós vamos discorrer sobre algumas que nós não discorremos tanto ainda, né? E aí, quais são os níveis de diversidade biológica que ocorrem dentro das espécies, né? Nós temos a diversidade intrapopulações, que no caso seria igual à diversidade genética dentro de uma espécie, no caso aqui nós temos a espécie humana mais uma vez, né? E aí nós temos a diversidade intrapopulações, né? Como é que a gente pode então agrupar subpopulações de indivíduos dentro dessa população, né? Como nós então podemos ver então toda a diversidade genética dentro desta espécie, né, dessa população, dessa grande população da espécie humana. Nós temos diversidade de espécies, e aí nós temos diversas espécies que podem, por exemplo, habitar a biosfera, e a diversidade de ecossistemas, né? Que aí nós tem a ver com relação aí à ecologia ligada à genética e aí também ligada à evolução, né? E aí nós temos diversas relações complexas, né? Redes de interações complexas entre os diferentes seres vivos, tá? Não apenas os animais, mas também todos os organismos vivos que coabitam esses ditos ecossistemas, né? E aí, logicamente, a gente tem que englobar aqui também a ecologia e a evolução. Bom, e aí nós temos também os diferentes níveis de diversidade genética, né, dentro das espécies, ou a diversidade intrapopulações, né? Nós temos que variações ou polimorfismos podem ser acessados em diferentes níveis de organização dentro das populações, né? E a distribuição de polimorfismos em populações é observada novamente, né, perdão, em diferentes níveis hierárquicos, obedecendo uma dita organização, uma certa organização. E aí nós temos, por exemplo, né, se pegar novamente a espécie humana, né? A espécie humana pode ser, então, organizada em áreas específicas do globo, do planeta, né? E aí, nessas áreas, nós vamos ter as regiões. Por exemplo, no Brasil, nós temos a grande área do Brasil.
Nas regiões nós temos a região Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Nós temos as populações dentro dessas regiões que vão também ser variadas. Nós temos as subpopulações dentro dessas populações que vão habitar essas regiões e a grande área. E aí nós temos os indivíduos que irão compor essas subpopulações, né? E cada indivíduo ele é único devido à questão do seu conjunto e frequência de seus genes, né? Então nós temos aqui uma grande área que irá apresentar então regiões, que em cada região nós temos então populações com subpopulações dentro dessas populações, ok? Que serão compostos por indivíduos que são únicos, normalmente, né, se eles não forem clones, né, eles serão únicos se apresentarem genes específicos ou genótipos específicos. Bom, a variação genética, então, dentro dessas populações, subpopulações, indivíduos, etc., né, ela pode ser de diferentes tipos, ela pode se apresentar com uma variação alélica, que advém do surgimento de novos alelos, né? Novos alelos fazem com que se aumente a variação a nível de alelo, né? Ou a variação alélica. E a modificação da frequência de alelos, né? Não apenas o surgimento de novos alelos também faz com que ocorra um aumento da variação alélica, mas também nós também temos que a modificação da frequência, quão frequentes são alguns alelos em relação a outros, como que são distribuídos. Isso também faz com que ocorra então a variação a nível de alelos. A variação pode ser a nível também de genótipo, né, ou genotípica, ou também dita haplotípica, se nós considerarmos os haplótipos, né, que nós vimos na aula de SNPs, né, como vocês podem lembrar bem. Ela pode ser maior ou menor, dependendo da combinação de alelos, né? E elas normalmente ela é modificada a partir da frequência de genótipos, né? Mais uma vez, se nós tivermos então mais alelos, nós iremos então ter maior combinação de alelos. E isso faz com que ocorra uma maior variação genotípica, né? Ou haplotípica. E também a modificação na frequência de genótipos. Se eu tenho, por exemplo, mais frequência de um genótipo do que a outro, né? Eu posso eliminar, né, alguns genótipos e aí diminuir a variação genotípica, né? A diversidade genotípica. Se eu tenho uma maior distribuição, uma distribuição mais igual, digamos assim, de todos os genótipos, eu tenho também uma maior riqueza também desses genótipos ao longo das populações. E nós temos também a variação a nível fenotípico, né? A diversidade fenotípica. Todas essas variações estão ligadas à diversidade alélicas, à diversidade genotípica e à diversidade fenotípica, perdão, né? E aí nós temos, por exemplo, variações genotípicas juntamente com a ação do ambiente, causam consequentemente diversas variações fenotípicas a nível de fenótipo, tá? A manifestação do genótipo com base na interação com o ambiente, tá? E aí nós temos então que a modificação na frequência de fenótipos, se alguns fenótipos são mais frequentes do que outros, eu posso ter perda de diversidade fenotípica, né? Ou se eu tiver então uma distribuição mais igual entre os fenótipos, eu posso ter então uma maior diversidade fenotípica, tá? Então, a variação alélica genotípica ou fenotípica irá influenciar diretamente na diversidade alélica, na diversidade genotípica e na diversidade fenotípica dentro das populações. Bom, e aqui, mais uma vez, né, um exemplo, uma esqueminha mostrando realmente o que nós estamos falando, né? Tratando os slides anteriores, né? Uma visão global da diversidade genética dentro de uma população, dentro de uma espécie, né? Principalmente dentro de uma espécie, que é normalmente o foco da genética de populações, né? Estudar espécies separadamente, né? Diferente, por exemplo, da parte que a gente viu de evolução molecular, né? A gente pode ter comparações entre espécies, né? No caso da genética de populações, nós estamos olhando a variação em uma escala digamos assim, menor, tá? Uma escala mais próxima dentro da espécie para verificar qual que é a dinâmica dentro das populações que compõem aquela espécie, né? Então, novamente, nós temos um panorama, né? Nós temos um panorama em que em uma área, por exemplo, em uma grande área, uma região, eu tenho distintas populações que irão apresentar, consequentemente, distintos fenótipos,
que irão ter distintos genótipos que conterão distintos genes, tá? Nós estamos considerando que essas populações são de uma mesma espécie, certo? E aí essas populações irão diferir por diversos fatores que estão associados, por exemplo, ao ambiente, né? Ou aos seus genes. O que faz com que, por exemplo, as populações apresentem, por exemplo, diferentes fenótipos, né? Aqui esse fenótipo aqui dessa população é um fenótipo amarelo, né, arredondado, enquanto que essa população é um fenótipo azul arredondado, enquanto que essa, apesar de ser amarelo, é um amarelo quadrado, né? Em uma simplificação, né, do significado desses fenótipos. Então nós temos que os fenótipos serão influenciados pela a diversidade fenotípica, ela será influenciada pela diversidade genotípica e a diversidade alélica, tá? Dentro, então, desse panorama geral. E aí, então, a diversidade fenotípica, genotípica e gênica irão compor juntas a diversidade genética de uma população.